Olá, pessoal do nono ano, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje é sexta-feira, a gente ainda tem mais duas atividades, aliás, duas aulas para estar trabalhando aqui com vocês. Eu sou o professor Márcio Jean e como na última aula me apresentei, eu trabalho com os alunos da Fundação Nossa Senhora da Paz e também da Escola João Paulo I, inclusive para os alunos do nono ano. Quero aqui desde já mandar um abraço muito especial para os meus alunos do nono ano da Escola João Paulo I. Como eu já expliquei para vocês nessa semana e na outra, eu estarei substituindo a professora Aline, que já não vai estar mais aqui conosco nos quadros fazendo as gravações. Nessa semana nós estamos trabalhando com equações do primeiro grau. Desde segunda-feira até na quarta-feira a gente percebeu os conceitos, as ideias, a maneira de expor situações do dia a dia com problemas relacionado a equações do primeiro grau, e hoje a gente vai trazer para vocês 8 questões para a gente resolver aqui juntamente com vocês. É provável que vocês já tenham recebido antecipadamente essa atividade para que nesse momento a gente possa responder junto com vocês, tudo bem? Vamos lá então para a nossa primeira questão de hoje. Olha só a situação. Somando as idades de Ana e de Beatriz, obtemos 15 anos. Calcule as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Olha só, é uma situação que, conforme a aula passada, a gente explicou para vocês que em situações como essas, é totalmente possível a gente utilizar os recursos da equação do primeiro grau para chegar à solução de cada uma delas. Aqui no caso ele vai estar dando algumas dicas, tá certo? E a partir dessas dicas a gente vai investigar sobre como descobrir, tá certo? A idade das duas meninas, tanto da Ana quanto da Beatriz. Podemos fazer assim? Então vamos aqui ver mais uma vez qual é a situação. Olha só. Somando as idades de Ana e de Beatriz, obtemos 15 anos. Uma com a outra dá um total de 15 anos. Calcule as duas idades, sabendo que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz. Então, dobro, já vamos relembrar aí conforme a última aula, o dobro quer dizer duas vezes aquela idade. E quádruplo, que é a outra palavra que tem aqui, quádruplo, quer dizer 4 vezes aquela idade. Então vamos aqui já começar a organizar mais ou menos o nosso problema. A gente vai dizer que Ana tem uma idade X, que a gente ainda não sabe qual é o valor, né? E vamos dizer também que a Beatriz possui aqui no caso, juntando as duas idades, dão 15. Aí, no caso, se Ana tem X anos, a Beatriz vai ter 15 menos o X, que corresponde à idade de quem? Da Ana. E o que sobrar, portanto, será a idade da Beatriz. E aí, portanto, a gente já pode organizar aqui. Olha só, eu coloquei aqui que a outra informação é que o dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade de Beatriz, que aqui eu já representei por 15 menos X, tá certo? Então, bem aqui nesse momento, a gente determinou que vamos analisar. Ana tem uma certa idade, que a gente vai chamar de X, e Beatriz, junto com Ana, somam 15 anos. E, portanto, para mim saber a idade da Beatriz, é só eu pegar os 15 e tirar a idade da Ana, que o que sobrar será a idade da Beatriz. Portanto, eu tendo essas duas informações, eu vou, aliás, anotando aqui esses dois itens, essas duas informações, a gente agora vai relacionar com a outra pista que a questão deu para a gente. Qual é a outra pista? O dobro da idade de Ana é igual ao quádruplo da idade da Beatriz. Ou seja, X não é a idade de Ana, então aqui está dizendo que o dobro da idade dela é igual, tá bem aqui, ó, vou colocando aqui, ó, é igual ao quádruplo da idade da Beatriz, que a gente resolveu chamar de 15 menos X. E a partir daqui deu para perceber que a gente montou uma equação do primeiro grau e que agora, portanto, basta a gente desenvolver ela da mesma maneira como a gente já fazia no 7º ano, como a gente já fazia no 8º ano, e estamos exercitando mais uma vez aqui no 9º ano juntamente com vocês. Podemos começar? O 2x, o que a gente vai fazer com ele? A gente repete, aí esse 4 aqui, obviamente, ele vai multiplicar, deixa eu colocar bem aqui, o 4 ele vai multiplicar com o 15 e o 4 também vai multiplicar com menos x. 4 vezes 15
vai dar 60 e 4 vezes menos x vai dar menos 4x. Ficando, portanto, ó, essa nova situação aqui. O 2x, eu repito, 4 vezes 5 vezes 15 dá um total de 60 e 4 vezes menos x dá menos 4x. O que foi que a gente fez aqui? Aplicou a propriedade distributiva, que a gente aprendeu lá no 6º ano, e a partir daqui, ó, nós temos uma situação em que nós temos o sinal de igualdade, temos o primeiro membro, temos o segundo membro, temos a variável x, e, portanto, aqui já está totalmente configurado uma situação de uma equação do primeiro grau. Vamos descobrir o valor do x? No final dessa equação, você sabe que toda vez a gente encontra o valor do x, não é verdade? Quando a gente encontrar o valor do x, a gente vai estar encontrando o valor da Ana ou da Beatriz. A gente combinou que o valor da Ana é o valor x, é o valor x. Então, quando a gente desenvolver essa equação aqui completa, encontraremos a idade da Ana. Vamos continuar? Se o 2x já está aqui no primeiro membro, quem é que é bom vir para o primeiro membro? É o 60 ou é o menos 4x? Com certeza é o que tem a variável. A maneira da gente organizar as equações é colocar no primeiro membro quem tem a variável, no caso x, e deixar no segundo membro quem não tem a variável. Então, sendo assim, o 2x tem a variável x, o 60 não tem e o menos 4x tem. Portanto, eu vou pegar esse menos 4x e trazer lá para perto do 2x. Com qual diferença? Com qual mudança? É que o 4x que está aqui negativo vai para lá o quê? Vai para lá positivo, ficando dessa maneira aqui. 2x, que já estava aqui, o menos 4x veio para cá positivo e o 60 eu repeti, ó. Não esqueça de deixar a equação organizada. Sinal de igualdade, separando o primeiro membro do segundo membro. Aluno de 9º ano já deve fazer isso aqui quase que de forma automática, tá certo? Vamos dar continuidade. Se eu juntar 2x com 4x, quanto é que dá? Aqui no caso você vai somar. 2 coisas com 4 coisas dão quantas coisas? Dá um total de 6 coisas, né? E aqui no caso eu repito o 60. 6x é igual a 60. Estamos quase concluindo. Esse 6 que está multiplicando vai passar para cá o quê? Dividindo. O que é que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando dar um jeito de deixar o x sozinho no primeiro membro. Observe, ele aqui estava junto com o 2, o 4 veio para cá para formar o 6x, e agora quando eu jogar o 6 para o lado de cá, o x vai ficar sozinho, que é para mim saber qual é o valor dele. Para mim saber qual é o valor do x, ele tem que estar sozinho no primeiro membro. Então, esse 6 aqui que está junto com o x, toda vez que tivermos um número junto com a letra, a relação de um com o outro é uma relação de multiplicação. Ou seja, eu posso dizer aqui que aqui é 6 vezes x. E, portanto, se eu peguei esse 6 e jogar para cá, se ele aqui está multiplicando, indo para lá, vai o contrário da multiplicação. E quem é o contrário da multiplicação? Muito bem, é a divisão. Então, jogando para lá, eu vou pegar o 60 e dividir pelo 6. Eu coloquei bem aqui para facilitar o meu cálculo, mas vocês sabem que pode ser muito bem aqui na parte de baixo. 60 dividido por 6. Por fim, você vai dividir. X é igual a 60 dividido para 6. 60 dividido para 6 é igual a quanto? Com a maior facilidade, vocês vão dizer que é igual a 10, pois 10 vezes 6 é igual a 60. Esse x aqui é a idade de quem? É a idade de Ana. É a idade de Ana. Para a gente dar continuidade, eu vou pegar a idade da Beatriz, que é 15 menos x. O x a gente já descobriu. O x a gente já descobriu que ele mede quanto? Deixa eu colocar bem aqui. O x a gente já descobriu que ele mede 10. Então, 15 tirando 10, sobram quanto? Vai sobrar, portanto, 5, que é a idade da Beatriz, tá certo? Então, 10 é a idade da Ana e 5 é a idade da Beatriz. Vamos verificar, na aula passada, no vídeo passado, a gente falou que é importante a gente verificar se as contas batem. Foi falado que a soma da idade das duas dá um total de quanto? 15, e é verdade, se eu pegar os 10 anos da Ana com os 5 anos da Beatriz, vai dar um total de 15 anos. Então, está confirmado aqui na nossa primeira questão. A Ana tem 10 anos e a Beatriz tem um total de 5 anos. 10 segundos aí para você anotar o cálculo dessa questão. 10 segundos, bora lá.
Muito bem, vamos então para a nossa segunda questão de hoje. Vamos ver como é que é a segunda questão. Ele diz o seguinte, ó. 2 pacotes juntos pesam 30 quilos. Existe um pacote, existe outro, e se eu somar esses dois, dará um total de 30 quilos. A pergunta é, quanto pesa cada um deles? Aí lá vem a pista, ó. Se o maior tem 8 quilos a mais do que o menor. Os dois dão um total de 30 e um tem 8 quilos a mais do que o menor, tá certo? O que foi que a gente aprendeu no vídeo? A gente pega o menor e coloca aqui variável para ele, no caso, a gente vai pegar a variável X, o pacote menor, a gente vai colocar como sendo o valor de X. E o pacote maior vai ser quanto? Ora, o X aumentado de quanto? Aumentado de 8, porque diz que ele é maior. O maior tem 8 quilos a mais, então é X mais 8. Pronto, com essas duas informações, será que a gente já consegue montar a equação? Primeira informação, os dois juntos pesam 30 quilos. Segunda informação, um pesa 8 quilos a mais do que o outro. Então, o menor pesa X, que a gente vai chamar de X, e o outro pesa X mais 8. Portanto, de que maneira eu posso montar essa equação? Olha só como é que a gente pode montar. Eu posso pegar X mais o primeiro pacote mais o segundo pacote, que é aumentado em 8, e dizer que a soma deles dois vai dar um total de 30, tá certo? Vai dar um total de 30. Márcio, professor Márcio, aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva? Não, aqui é diferente, aqui tem um sinal de mais. Você vai simplesmente tirar esse X e esse 8 daqui de dentro do parênteses, ficando assim, ó. Normalmente, esse X já estava aqui, repito o X e repito 8. Aí eu faço é somar esse X com esse X, ó. X mais 8, aliás, X com X, dá um total de 2X. O 8 eu repito e o 30 eu repito, tá certo? Então, o pacote menor mais o pacote maior, juntando X com outro X, dá um total de 2X e eu repito 8. Pronto, aqui nós já temos a equação do primeiro grau, sinal de igualdade, primeiro membro, segundo membro e a variável X. Como é que eu faço para descobrir o valor da variável X? Deixando ela sozinha no primeiro membro, ou seja, dando um jeito de deixar o X sozinho no primeiro membro. Aqui no primeiro membro nós temos, eu vou arriscar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui no primeiro membro eu tenho o 2x e tenho o 8. Eu tenho que dar um jeito de pegar esse 2 e esse 8 e jogar para o lado de lá, para perto do 30, que é para poder o x ficar sozinho. Aqui eu tenho o 8 que está somando e tenho o 2 que está multiplicando, tá certo? Que está multiplicando. Quem é que eu jogo primeiro para o lado de lá? Vamos jogar o 8 primeiro. O 8 que está aqui positivo vai para o lado de lá, o quê? Negativo. Vai para o lado de lá negativo. E aqui eu já posso fazer 30 menos 8 dá quanto? Se eu tenho 30 e tiro 8, vai restar quanto? Vai restar 22. Então vai ficar como? 2x, repetiu 2x, e 30 menos 8, ó, deu 22. Acabou a conta? Quase. Esse 2 que está multiplicando tem que passar para cá o quê? Dividido. Toda vez que estiver multiplicando de um lado, já sabe, vai para o outro lado dividindo. Tá certo? Então, o x vai ser igual a 22 por 2. É possível dividir 22 por 2? Tipo, 2 vezes quanto que dá 22? Parabéns para você que disse que dá 11. Que dá 11. A gente fazendo aqui o cálculo, a gente às vezes até esquece o que a pergunta quer saber, não é verdade? Descobrimos aqui que o x vale 11. E o que é que ele quer tentar descobrir? Quanto pesa cada um dos pacotes, né? 2 pacotes, a soma de um com o outro dá 30 e um pesa 8 quilos a mais do que o outro. E o valor do X é o valor do menor pacote. Portanto, o X a gente já sabe que é o valor do pacote menor, 8 quilos, 8 quilogramas. O pacote maior é X mais 8, então é só eu fazer X, que é 8 mais 8. Somar 8 mais 8, que vai dar quanto aqui embaixo? 8 mais 8, aliás, desculpa, 8 mais, o x é 11, pessoal, desculpa, eu coloquei aqui foi 8, corrigindo. Aqui o x pesa 11 e, portanto, bem aqui eu vou colocar o quê? Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar no lugar do x, colocar 11 mais 8. 11 mais 8. E 11 mais 8 vai dar quanto? 11 mais 8 vai dar um total de 19 quilos. Que é o valor que está bem aqui, ó, 19 quilos.
o pacote maior é 19, o pacote menor é 11. E vamos verificar se a conta está certa. Lá no final diz que se eu somar os dois tem que dar 30. Então, no caso, ó, se eu pegar bem aqui e somar 11 mais 19, com certeza vai dar um total de 30. Quero confessar para vocês que eu ainda não tenho facilidade de utilizar aqui a caneta na lousa digital. Tudo bem? Anote o resultado, por favor. 10 segundos. Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão de hoje. A terceira questão diz assim: uma estante custa 4 vezes o preço de uma cadeira. Existe uma estante e existe uma cadeira, e essa estante custa 4 vezes mais do que a cadeira. Qual o preço da estante? Ele quer saber no final qual é o preço da estante se as duas mercadorias juntas, a cadeira com a estante, dá um total de R$120. Tem como a gente descobrir, né? Você vai saber, olha, senhor, você vai na loja e de repente diga, olha, junto tudo dá R$120 e a estante custa 4 vezes mais caro do que a cadeira. Tem como a gente descobrir o valor de cada um e no caso aqui, tem como a gente descobrir o valor específico da estante? Bora raciocinar nesse momento? Vamos colocar aqui as informações. Se a estante custa 4 vezes mais caro, quem é o que custa menor? É a cadeira. Quem é que a gente vai chamar de X? É a cadeira ou é a estante? Conforme o vídeo, a gente aprendeu que é bom colocar o que tiver o menor valor. Se a estante tem 4 vezes, o quádruplo, o preço 4 vezes mais caro do que a cadeira, até porque a cadeira é mais barata. Então, a gente vai chamar a cadeira de X. E a estante a gente vai chamar de 4x, já que custa 4 vezes mais, é 4 vezes mais caro. E a outra informação é que a gente tem aqui, se eu juntar a cadeira com a estante, vai dar um total de R$120. E, portanto, a partir daí a gente já pode montar a nossa equação. Olha só, x mais 4x é igual a 120. Olha só, aqui é o valor da cadeira e aqui é o valor da estante. Juntando os dois tem que dar um total de 120. O que é isso aqui? É uma equação do primeiro grau. Tem o sinal de igualdade, tem o primeiro membro, tem o segundo membro, tem a variável x. O objetivo de uma equação é encontrar o valor da variável x. Qual a estratégia que a gente utiliza? Deixando o x sozinho no primeiro membro. Eu vou chamar a atenção de vocês. Aqui o x está sozinho? Ainda não. Eu posso juntar esse x com esse 4x? Se eu já tenho 4x e se somar com outro x, vai dar um total de quantos x? Obviamente dará um total de 5x, dará um total de 5x igual a 120, igual a 120. O x já está sozinho? Nananina não, ele está junto com o 5, que está aqui numa relação de multiplicação. Se o 5 está aqui multiplicando, passa para lá o quê? Passa para lá dividindo, passa para lá dividindo. 120 dividido para 5. Será quanto é que dá 120 dividido para 5? Deixa eu fazer bem aqui, pegar. É bom que eu vou treinando aqui na lousa. 120 dividido para 5, pego 12. Quantos 5 cabe dentro de 12? 5 mais 5, 10. Então cabe 2 vezes. 2 vezes 5 é 10. 10 para 12 faltam 2. Baixa o 0. 20 dividido para 5. Quantos 5 cabe dentro de 20? 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Cabe então 4 vezes. 4 vezes 5 é 20, para 20, nada. Portanto, se eu pegar o 120 e dividir por 5, vai dar exatamente 24. Esse 24 é o que, professor Márcio Jean? Ora, lá no começo a gente já combinou que o valor do x é igual ao valor da cadeira. Só que ele não quer saber quem é o valor da cadeira. Bem aqui em cima, ele está perguntando quanto que é o valor da estante. Mas espera aí, se a cadeira custa R$24 e a estante é 4 vezes o valor, então é só pegar 24 e multiplicar por 4, né não? 24 e multiplicar por 4. Deixa eu ver aqui, 4 vezes 4. Vou aprender isso aqui. 4 vezes 4 dá 16, puxa 1 para cá, 4 vezes 2 é 8, mais 1, 9.
Então aqui está dizendo que vai dar exatamente R$ 96 é o valor da estante, tá certo? Portanto, vamos colocar aqui, o preço da estante custa R$ 96. Anote o resultado, por favor, 10 segundos para vocês. Muito bem, mudando aqui para a nossa quarta questão, mais uma vez quero mandar um abraço muito especial para todos os professores que estão empenhados nos trabalhos remotos que nós estamos fazendo, que agora também já vai voltar o sistema híbrido para os alunos do 9º ano, e os professores todos já estão se organizando para essa nova realidade em que a gente vai trabalhar a partir dos próximos dias, tá certo? Então eu quero também aqui parabenizar todos os professores mais uma vez, os que fazem as gravações, as formações, o que pega os materiais e tem o cuidado de estar repassando para os alunos. Quero mandar um abraço também para os meus alunos do 9º ano da Escola Municipal João Paulo I, ali no povoado Alegria, tá certo? Que nesse momento estão acompanhando a nossa aula e desde já mando um abraço para todos. Quarta questão, olha só, um relógio que custa R$ 250, um relógio de R$ 250 é caro ou é barato? Depende, né? Tem gente que gosta e com certeza vai achar barato um relógio de R$ 250. Eu não dou não, mas tem gente que dá muito mais do que isso. Está sendo vendido com o seguinte plano de pagamento. Você dá uma entrada de R$ 30, né? Você dá uma entrada de R$ 30 e o restante você vai pagar em 4 prestações iguais, sem juros. Sem juros, então já é uma boa notícia. Qual é o valor de cada prestação? Será que essa é uma situação em que seja possível eu aplicar a estratégia da equação do primeiro grau e encontrar o valor de cada prestação? Como é que a gente poderia fazer nessa situação aqui? Ele disse que vai dar, o tanto que a pessoa vai pagar é R$ 250. Dá 30 na entrada e o restante divide em 4 parcelas iguais. Quanto que custará cada uma dessas 4 parcelas? Vamos lá? A primeira informação que a gente tem aqui é essa, né? Vamos então dividir, vamos então aqui diminuir. Eu não vou mais trabalhar com 250, porque eu vou ter que diminuir 30 da entrada, né? Você paga 30 da entrada, vai ficar faltando quanto? Então, se eu pegar 250 e tirar 30, vai sobrar 220. Para mim, peguei esse 220 e dividir em 4 parcelas iguais. Ou seja, na forma de uma equação, eu vou dizer que a entrada de R$ 30 mais 4 parcelas de um determinado valor que eu não sei, vai dar R$ 250. Pronto, peguei a situação aqui, problema, e transformei em uma expressão, que no caso, aliás, que aqui no caso é uma equação. Entrada de R$ 30 mais 4 vezes de um valor que eu não sei, 4 vezes o x, que é igual a 250, tá certo? Pronto, aqui é uma equação do segundo grau. Como é que eu vou fazer? Quem é que eu devo jogar para perto do 250? É o 30 ou é o 4x? Com certeza o 4x não, tem que ir ao 30 que não tem um x. Vai para o lado de lá. Então vai ficar o quê? 4x igual a 250 menos 30. Menos 30. 250 tirando 30 no caso vai dar 220. Repete o 4x e coloca o 220 aqui. Acabou a conta? Ainda não. Esse 4x que está multiplicando vai passar para lá o quê? Dividindo. 220 dividido para 4. Será que a gente consegue descobrir quanto que é? 220 dividido para 4. Pego 22. 4 vezes quanto que dá perto de 22? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5 está perto de 22. Então, vou colocar o 5 bem aqui. 4 vezes 5 é 20. Para 22, faltam 2. Coloca o 0. Aí vai dar o quê? 20 dividido para 4. 4 vezes quanto que dá 20? O próprio 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Portanto, o x vai ser igual a R$ 55. Sabe o que é isso? É o valor da parcela. Porque se eu pegar 55 dá 110. 55 ou 110, que é 2, mais as outras duas, que é 4 vezes, 110 com 110, 220, e 220 mais os 30 que eu dei de entrada, dá um total de R$ 250. Estamos aqui fazendo a verificação para saber se de fato dá certo em que a parcela seja R$ 55. Portanto, essa é a nossa resposta, tá bom? Anote o resultado aí, por favor, 10 segundos para vocês.
Vamos nesse momento para a nossa última questão de hoje, tá certo? Vamos aqui para a nossa última questão, prestem atenção. Um número adicionado ao seu dobro e ao seu quádruplo resulta em 84. Qual é esse número? Tem um número, a gente vai chamar esse número de quem? De x, não é verdade? Se eu adicionar ele com o dobro dele, quem é o dobro de x? 2x. E também ao seu quádruplo, quem é o quádruplo de x? 4x. Resulta, ou seja, é igual a 84. Então vamos lá? O número é x, o dobro é 2x e o quádruplo é 4x. Ele disse, se eu pegar esse número, adicionar com seu dobro e adicionar com seu quádruplo, vai resultar em 84. Portanto, eu posso juntar todo mundo, ó. X mais 2x mais 4x é igual a 84. Vou colocar bem aqui, olha só. O número, que eu não sei quem é, mais o seu dobro, mais o seu quádruplo, resulta em 84. Peguei a situação, transformei numa expressão que aqui no caso é uma equação do primeiro grau, tá certo? O que a gente tem que fazer aqui para descobrir o valor do x? Porque a pergunta dele aqui é essa, qual é esse número? Vamos juntar aqui todo mundo, ó, x com 2x. X com 2x dá um total de 3x. 3x com 4x. 3 com 4, 7x, igual a 84. Acabou a conta? Ainda não. O 7 que está aqui multiplicando passa para lá o quê? Dividindo. Passa para lá, calma, passa para lá dividindo. 84 dividido para 7. Será que a gente consegue dividir? 84 dividido para 7. Pega o 8. Quantos 7 cabe dentro de 8? 1. 1 vezes 7. 7 para 8 falta 1. Baixa o 4, 14. 14 por 7, oxente, dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Então, 84 dividido para 7 é igual a 12. Esse 12 é o número que a gente estava procurando, tá certo? O número que a gente estava procurando era 12. Se eu pegar 12 com o dobro dele, que é 24, com o quádruplo dele, que é 48, vai dar um total de 12. Dará um total de 12. Pronto, pessoal. Então é isso. A nossa aula de hoje, nesse momento, na sexta-feira, a gente estava trabalhando com a resolução de problemas envolvendo equações do primeiro grau. Não sai daí não, que ainda tem mais uma aula hoje para a gente encerrar o conteúdo de matemática dessa semana, tá certo? A gente vai dar um tempinho para vocês e na volta a gente já volta com a última aula de matemática dessa semana. Até já já, pessoal. Tchau, tchau.